E lá em Varginha foi um acidente? Por que tu falou que lá foi diferente? Que esse não quer se mostrar. Mas o que aconteceu em Varginha? Porque em Varginha apareceu a luz do dia. Esses fenômenos não aparecem à luz do dia, eles vêm à noite, na calada da noite, quando as pessoas estão sozinhas. A cidade inteira viu. Quando eu digo cidade inteira, pessoas, médicos, militares, bombeiros, policiais, as meninas lá que foram famosas, mas outras pessoas viram seres peludos também, várias pessoas. O cara estava andando de bicicleta naquela época, saía esses seres da floresta. Eles sempre saíam da floresta. Isso É sempre importante. floresta. Lá tem grandes florestas de eucaliptos. As capturas do exército foram em florestas de eucaliptos. Esses seres peludos saíam das florestas de eucaliptos. Eram sempre das florestas de eucaliptos, daquela região ali. Então foram capturados seres mesmo. Eu acredito que sim. E é isso, né? Eu tinha aquela ideia que, pô, isso aqui pode ser um holograma que tá aparecendo. Mas não, é físico, sabe? Tanto é que as pessoas se atracam com essas coisas, né? E tanto é que o exército capturou, né? O bombeiro capturou, a polícia capturou, o exército capturou, os seres tiveram. O que eu não concordo com o Varginha é que houve uma nave, porque é aquela crença extraterrestre. Se tem que ter um ser, ele tem que ser cabeçudo e olhudo. Se tem esse ser, ele tem vindo de outro planeta. Se vier de outro planeta, ele tem que ter uma nave. E se você olhar, é uma pessoa que viu uma nave, o outro casal que viu, ele viu um troço com uma névoa. Já colocaram que era uma nave caindo, acidentando, onde os seres caíram. E você não tem, pra mim, subsídio, prova, evidência forte de que é uma nave. Ser você tem, todo mundo viu esse ser, cara. E manipularam esse ser. Essa é uma perspectiva interessante, que assim, temos seres que a gente chamaria de extraterrestres, mas que, pelo que você está propondo, eles já estão aqui, né? Eles saem Então, das florestas. a jornalista Margarida Halacock, uma jornalista de Varginha, que cobriu o caso na época, ela lançou um livro, ano passado, chamado Os ETs de Varginha, onde ela conta dessa cobertura que ela fez na época. E ela conhecia um militar dentro da ESA, que era a base militar mais próxima de Varginha, que é onde aconteceu tudo, os caminhões vieram, etc. E aí esse militar, o dia que descobriram que ele era amigo dela, porque ela mandou uma cesta pra ele de presente, de café da manhã, tinha o nome dela, falava, amigo da jornalista, foi pra Curitiba no dia seguinte. Entendi. Ele já coronel, na época ele era major, já coronel, ele falou assim, olha, não eram ETs, eram híbridos, criados por uma raça inteligente, com pedacinhos que eles pegam de animais e pessoas aqui e ali. Então é interessante ele jogar essa fala, sabe? De que não eram ETs. Será que ele... Com certeza eles sabem muito mais que a gente, né? E você vê, né? Tem casos de mutilações de animais. Você tem casos de pessoas que a pessoa pega material genético dela. O que eles estão fazendo com isso? Certamente eles estão fazendo engenharia genética e criando outras coisas por aí, essas monstruosidades e outras coisas por aí. Talvez essa inteligência artificial que esteja criando essas coisas que muitos chamariam de Deus, para criar isso ela precisa de matéria. Se eu crio no teu computador uma figura lá no chat GPT, eu preciso de energia elétrica para isso. Para criar e preciso dos pixels na tela, etc. Processamento. LEDzinho. Precisa de material para isso. E aqui não é diferente. Impressora 3D, você precisa do material para criar a impressora 3D. Para criar seres, eu preciso de material para poder criar aqui. Será que vocês não estão pegando esses materiais para manipular, para fazer essas criações? E aí criar essas avatares, essas máscaras para poder aparecer para você e te convencer daquilo, né? Tem alguma linha que acredita que a gente tá aqui por causa deles? Tipo, quem chegou primeiro? A gente ou eles? Então, não há dúvidas de que existe a teoria da evolução de Darwin. Não há dúvidas nisso. Mas eu, particularmente, eu acho que Darwin só explica as pequenas evoluções. Tipo, aquele passarinho que pescava com o bico daquele jeito, ele vai ter uma pequena modificação no bico para pescar daquele outro, porque vai favorecer na evolução da espécie dele. Agora, esses diferentes seres humanos que apareceram aqui, e que a gente está começando a provar que todos eles, ou a maioria deles, conviveu na mesma época, o Neandertal, com Florenses, com todos os outros, para mim, podem ter sido criações inteligentes de testes. Software versão 1, software versão 2, software versão 3... E vai criando e vendo o que dá certo, vai mexendo aqui e ali, fazendo experiência até chegar no... Talvez possa ter sido isso. Já pensou, moleque? Na verdade, o Cthulhu é a gente é uma forma que o Cthulhu tava a fim de... vou jogar aqui um joguinho nesse planeta. Já pensou? Que viagem. Tá. Então, isso quer dizer que, assim, a gente pode ter sido... Assim, caraca, isso é tudo muito complexo. Mas a gente foi guiado ao longo da nossa história, então, pelos caras, pelo que você está propondo, né? Provavelmente, então, as grandes viradas da humanidade foram empurrõezinhos
desses seres e tudo mais. Talvez um asteroide ou outro eles desviaram. Porque talvez isso seja um grande laboratório, nós chamamos de ratinhos de laboratório, em que eles estão... E seres humanos extraordinários, como Einstein? Vamos lá, esse Você cara... chegou no ponto que eu ia tocar agora. Viu que você tá começando a olhar no meu olho e criando aquela conexão mental psíquica? Não é verdade. É que eu tava contigo lá no Acre. Será que isso é uma inteligência não humana, cara? O sucesso do Flow não pode ser à toa, né, cara? Lembra aquela luzinha descendo? É. Era eu te dando tchauzinho. Mas você tocou num ponto, cara. Se você pega a história, a biografia de Nikola Tesla, grandes inventores, o Einstein, todos eles tinham sonhos ou insights das coisas que chegavam pra eles. Cara, tem uma história muito louca de um matemático. O pessoal aí no chat vai lembrar que... Depois bota no Google aí e ajuda o pessoal pra lembrar, pra gente lembrar aqui. Mas era um matemático indiano que vivia nasceu numa comunidade pobre, ele não tinha chance nenhuma de ser ninguém na vida. E você sabe que a Índia, ou o cara, a pobreza extrema absurda, ou rico, a disparidade social muito grande, né? Esse cara, ele virou matemático do nada, o matemático mais brilhante de todos os tempos, dois, criando teorias inovadoras na matemática, foi convidado para Oxford, na Inglaterra, e ele falava que ele sonhava e vinha uma deusa e dava os conhecimentos matemáticos para ele, acordava com as equações prontas. Então, assim, é claramente para mim, e se você pega, cara, outro exemplo, tem um livro chamado American Cosmic. O que é o American Cosmic? É um livro da Dana Passuca. A Dana Passuca é uma PhD em teologia, que ela começou a pesquisar o arquivo do Vaticano, que ela teve acesso, e ela começou a ver que casos lá em 1200, em 1300, muito antigos, vinha uma luz, disparava uma luz e dava a chaga, né, na pessoa, que era uma marca do milagre, né? E ela começou a ver que era muito parecido com o que acontecia na Operação Prato no Pará e no Maranhão na década de 70, em que a Força Aérea investigou. Vinha a luz, jogava um raio e ficava uma marca na pessoa, uma ferida. Essa é uma pesquisadora gringa. Americana. Tá. E ela começou a ver, cara, isso aqui é o que o povo da ufologia está retratando. Então, assim, não é ufologia e religião. É uma coisa muito maior que está atuando da mesma forma, talvez há milhares de anos ou centenas de anos aqui, na Terra. E direcionando a gente. Então ela começou a ver que vários eventos religiosos, fenômenos religiosos, eram também relatados na ufologia de forma moderna agora nos anos 2000, por exemplo. E essa Operação Prato, ela repercute também mundialmente, não é? Sim. Ela foi uma operação que ela é reconhecida pela Força Aérea. Ela teve o Urangê Holanda, que foi o comandante da operação, vindo a público no Fantástico. Ele infelizmente se suicida depois. E ele abre tudo isso e revela que de fato aconteceu. E o que aconteceu lá? Vinham essas naves, às vezes eles tinham dois seres que eram humanos com uma pele meio oliva dentro, uns falam que eram orientais também, e aí essas naves vinham, desciam e disparavam um feixe luminoso na pessoa. São os mesmos caras do Acre, na tua opinião? Olha que curioso. Lá na Operação Prata, a maioria das pessoas afetadas eram mulheres jovens, 18 anos, às vezes meninas, algumas vezes homens, mas a maioria mulheres, e mulheres jovens. Lá no Acre o fenômeno só afetou as meninas. Ele só jogou luz em menina. Meninas jovens. Com algum interesse ali. Mas quando eles relatam eles viram alguma coisa. No caso lá da Operação Prato, eram as navezinhas, às vezes uns orientais com a pele meio oliva, você falou. Isso, tipo uns humanos diferentões, assim. Tá. Parecido com os relatos dos que são vistos também, eram vistos no Acre ou foram vistos no Acre? Não, também? lá no Acre a gente não tem relato de seres lá. Tá. Só naves. Tá. Só naves. Entendi. Mas em todos esses casos você tem... É porque eu tô tentando entender se é todo mundo da mesma galera, sabe? Pode ser da mesma galera, do mesmo criador, e ele está fazendo diferentes tipos de testes. Ou podem ser a teoria das múltiplas facções, podem ser diferentes facções agindo de forma diferente. Por exemplo, esse lá no Acre, agora em 2024, não estava jogando luz em ninguém, estava só observando. Será que é uma outra galera que veio? Ou será que é o mesmo fenômeno agindo de forma diferente? Passou por lá um outro fenômeno, agora esse daí tá... Podem ser experimentos, entendeu? É uma inteligência fazendo experimentos para ver como é que a gente reage e direcionando a gente. Tá. E nós somos de ratinhos de laboratório. E aí, voltando para essa questão do Einstein que você falou, a Dana Passuca no American Cosmic, ela começa a entrevistar cientistas para ouvir deles o que elas sabem em relação a esse fenômeno e ouvir essas histórias histórias religiosas de cientistas. As epifanias. E ela começa a ver que todas as pessoas que trabalham no programa de foguete dos Estados Unidos, que são cientistas mais brilhantes que vão para lá, da NASA, tem um da NASA chamado Timothy Taylor, que ela entrevistou há muito tempo,
Todos eles falam que eles têm sonhos, todos eles falam que eles começaram a criar métodos de meditação, protocolos para receber insights, e ele dorme e recebe a ideia, e alguns já têm protocolos prontos para isso. Então ela começou a ver que esses encontros que seriam religiosos de um Deus dando o conhecimento para o homem, para ele colocar aqui, pode ser uma inteligência superior influenciando na nossa direção para a humanidade em determinado momento. Tua pesquisa te levou a pesquisar religiões também, eu imagino. Sim, sim. Então, porque assim, tem muita coisa que você está falando que tem interseção, ou que eu já ouvi falar, só que do ponto de vista religioso. Sim. Né? Isso torna a coisa bem mais complexa, né? Muito mais complexa. Muito mais complexa porque eles aparecem de forma complexa. Eles se manifestam de uma forma complexa. Às vezes eles se manifestam de forma que a gente nunca viu, como o ET de Varginha. A gente nunca viu um ser daquele.